Graça e paz, Deus abençoe sua vida. Estamos entrando em mais uma live na nossa série apostólica e profética e 5 ministérios, e hoje para falar sobre o evangelismo da igreja, evangelizando a igreja e restaurando brechas, com a participação internacional da nossa amiga pastora Rita Salomé, que vai estar entrando daqui a um tempo. Atrasei 4 minutinhos para entrar hoje, mas tá tudo certo, vai ser uma bênção, viu? Então, boas-vindas aí, vamos chegando. O pessoal tá animado hoje, hein? Todo mundo entrou rapidinho aí. Monique, Mazinho, Rose, Paz do Senhor, pastor Andréia, Shalom, Rotela, Sandro, Danilissa, Exorcista de Cristo, Ana Paula, Liana, Chayana Costa. Amém, gente. Estava com saudade de vocês. Nossa última live foi no sábado, hoje é segunda-feira aqui, ó. Está chegando aí. E ontem não teve live então, porque foi domingo. Estamos aqui ligados, gente. Ó, Rio Branco, Acre, ligado na live. Rio Branco é uma terra maravilhosa. Já estive pregando muitas vezes em Rio Branco. Pastora Patrícia de Aparecida de Goiânia, já estive em Aparecida de Goiânia também. Neide Moura, Diana. Então, gente, deixa eu fazer uma rápida introdução aqui, antes de abrir a tela para a pastora Rita. Nós estamos na série da Maratona Apostólica e Profética. Estamos em uma série de maratona com dezenas de vídeos falando sobre ativação profética, escatologia apostólica, 5 ministérios, ministério apostólico, profético, pastoral. E hoje nós já vamos começar a falar um pouquinho do ministério evangelista. Já quero adiantar que essa semana nós estaremos com bastante conteúdo, porque hoje à noite, 21 horas, vamos ter escatologia apostólica, falando sobre a verdade sobre o arrebatamento do anticristo, hoje à noite, 21 horas, hein? E amanhã nós teremos 2 lives, uma de manhã às 11, com o apóstolo Éder Gregório, para falar do Espírito de Jezabel, parte 2. E à noite nós vamos ter a doutora apóstola Verbênia, às 21 horas. Vamos falar amanhã sobre humildade para um novo começo, à noite. Apóstola Verbênia dos Estados Unidos. Também receberemos aqui, deixa eu ver quem falta eu falar. Na quinta-feira, o apóstolo Osmarino, meu mentor. Vamos falar sobre cobertura espiritual. Vamos receber na quarta-feira, deixa eu confirmar se é isso mesmo, na quarta-feira, olha que tremendo, gente, quarta-feira, 21h30, apóstolo Alcione Emerick, grande autoridade em a batalha espiritual e saúde emocional no Brasil. Vamos falar sobre contaminação espiritual, denunciando os padrões da religiosidade. E na sexta, o profeta Amaro estará comigo às 5 da tarde aqui também. Então, uma semana tremenda, com muita riqueza, muito conteúdo. Bom, sem mais, já estou abrindo aqui para a nossa querida pastora Rita entrar e aproveitarmos essa live aqui juntos. Glória a Deus, gente. Espero que estejam me ouvindo bem aqui pelo fone, que o áudio tenha melhorado para vocês. Olá, mulher de Deus! Graça e paz, apóstolo. Glória como vai? a Tudo Deus, que bom tê-la por aqui, viu? Conseguiu parar um pouquinho aí para fazer a live? Graças a Deus, parei um pouquinho mesmo. E terminando a live, volta para a correria, né? De novo. Então De novo. considere essa live o descanso, né? Para sentar um pouquinho. A senhora está onde hoje? A senhora está em que país hoje? Não, eu continuo na Irlanda, só na próxima semana é que eu saio para um outro país. Mas Amém. essa semana eu estou na Irlanda. Amém. Glória a Deus. Apóstola, a senhora quer se apresentar primeiro? Se apresenta primeiro aí. Essa aí, eu sou a pastora Rita Salomé.
Faço parte do Ministério Assembleia de Deus Novo Dia, de Paris. Sou de Angola. E faço missões transculturais, faço missões urbanas e missões transculturais. E é um prazer estar com o senhor aqui a falar nessa live. Glória a Amém? Deus, minha irmã. Olha, missões transculturais. Então, vocês estão vendo que nós já estamos há algum tempo falando sobre apostólico, já falamos sobre profético, já falamos sobre pastoral. E agora, através da pastora Rita, já vamos começar a entrar na questão de missões, na questão evangelística. E hoje, com um tema curioso, né? Porque nós vamos falar sobre evangelizando a igreja. Como é que funciona isso, pastora? Só um minutinho que À vontade. houve aqui uma pessoa que entrou aqui para conversar, Não, não tem que problema não. ligou para mim, por isso o som foi abaixo. O senhor está me escutando? Bem, estou escutando bem. Ah, ok. É que entrou aqui um. Só um minutinho por aqui. Ok. Ok, pronto. Pronto. Como é que funciona a missão transcultural? Antes de eu começar a falar, eu quero mandar um abraço às pessoas que estão me escutando da Austrália, da Angola, da Suíça, do Brasil, dos Estados Unidos, da Suécia, da Espanha, da França, eu não quero me esquecer de ninguém, da Itália, de Portugal. Gente, um abraço muito grande. Eu creio que em nome de Jesus, depois de passar todo esse período, a gente vai poder se encontrar de novo. Eu creio que o Senhor está fazendo já um caminho, o Senhor está construindo já alguma coisa para podermos continuar a nossa missão, a nossa caminhada. Agora eu vou responder a pergunta do apóstolo. Eu respondo essa pergunta falando em algo que tem me afligido bastante. Ultimamente a gente vai para a internet, vai para o YouTube, para onde quer que a gente... onde tem redes sociais, nós não estamos ouvindo mais falar de missão. Missão é algo que está esquecido. Missão é um tema que ninguém mais aborda. Missão é um tema que ninguém mais fala. Ninguém mais diz que enviou missionário para aqui, missionário para ali. Ninguém mais fala isso. Isso é uma coisa que entristece bastante quando a gente que está no campo, a gente pensa, a gente raciocina, a gente tenta ajudar, a gente faz o que for que é para o Evangelho do Senhor Jesus continuar e nós nunca mais ouvimos falar de missão, ouvimos falar de construção de templo, ouvimos falar de show, ouvimos falar de fulano que está pregando na igreja X, na igreja B, mas nós não ouvimos mais ninguém dizer, olha, eu estou me candidatando para ir a fazer missão, eu estou me candidatando para entrar em países que não têm acesso, para entrar em países que o que é mais importante para eles é o dinheiro, é o intelectualismo. Nós não estamos mais ouvindo falar isso. E isso aí entristece bastante. Entristece muito, muito mesmo. Hoje, quando eu fui meditar nas coisas que possivelmente poderia falar aqui na live, eu voltei novamente a sentir aquela tristeza, dizendo, Pai, nós falamos de tudo, menos de missão, que é o tema principal da tua palavra, que é o tema principal do teu coração. A gente não fala. A gente fala de dízimo, de oferta, a gente fala de fofoca, fala de todos, uma missão. A gente está esquecido. E as almas vão se perdendo, se perdendo. Isso para mim se transforma numa angústia. Por quê? Porque a gente escuta o coração de Deus. A gente escuta o coração de Deus, a gente vê o da direita, vê o da esquerda, todo mundo se perdendo, todo mundo desacreditado, todo mundo, sabe, nem querendo saber mais do que é servir, do que é Deus. Todo mundo assim, bem atarefado com o seu dia a dia. É por isso que todos nós entramos para casa e Deus fechou a porta e disse, agora vamos conversar. É por isso que todo mundo, gente, eu tenho falado e eu volto a repetir aqui, só as pessoas que estão mortas, que estão sendo enterradas, são as únicas que se livraram. O resto, todo mundo precisa de um verdadeiro arrependimento. Todo mundo, sem exceção. Todo
mundo, em todo lugar, em todos os países, uma coisa incrível. A mesma dor da Austrália, a mesma dor da Angola, a mesma dor do Haiti, a mesma dor do Senegal, a mesma dor dos Estados Unidos, a mesma dor da Itália. Não tem como dizer, não, nós aqui estamos tranquilos. Não, Deus mexeu com todo mundo. E acredite se quiser, eu não consigo aceitar que é Satanás que moveu isso, não, foi Deus. Agora, Satanás é oportunista, né? Claro. Foi Deus. Deus é que colocou todo mundo dentro de casa para conversar. Pastora Rita, agora tem uma coisa interessante aí que eu vou aproveitar a oportunidade para falar, porque a oportunidade é perfeita para falar. Eu me converti há mais de 20 anos, talvez aí uns 25 anos atrás que eu me converti, um pouquinho mais. E na época que eu me converti na Igreja Batista e se falava naquela época muito de mandar missionário para fora. A gente falava muito na Batista e a gente falava assim, olha, temos que mandar missionário para a África. Sempre se falava na África, né? Mandar missionário para a África. Depois o assunto mandar missionário para a África desapareceu e veio a onda de peregrinar em Jerusalém. Então, ao invés de falar, vamos viajar para pregar na África, se falava, vamos viajar para Jerusalém para poder conhecer a Terra Santa. Foi a segunda onda. E agora, olha que coisa tremenda. E eu tenho visto isso, não é só através da senhora, não. Porque a senhora é de Angola, não é isso? A senhora é da África, não é isso? Sou da Angola. Então, Eu não estou ouvindo muito bem porque o som tá diminuído aqui. Eu não sei. Não sei se eu posso me dar um minuto, Tá. que é para eu pôr aqui uma caixinha, Tá bom. porque eu não estou te escutando bem. Só um minutinho, tá? eu espero. Enquanto isso, gente, quem quiser perguntando alguma coisa, já pode ir perguntando aqui, para a gente aproveitar o momento. Vou dando boas-vindas a quem está chegando, tá? Aproveitar esse momento com a pastora Rita Salomé. A pastora Rita Salomé é ocupadíssima. Ela viaja o mundo todo fazendo missões transculturais, tanto fora da igreja quanto missões dentro da igreja. Tá me ouvindo agora? Melhorou? Tô, perfeito. Ótimo. Então, o que eu ia falar é o seguinte. Eu me converti há 20 e poucos anos atrás e nós falávamos muito sobre, na Batista, que eu era membro, enviar missionários para a África. Depois pararam de falar sobre enviar missionário para a África. E agora, não é de hoje que eu tenho percebido, que a África está enviando missionários para o Brasil. Né? Não é isso? A senhora é um exemplo disso. A África está... Eu tenho visto Moçambique, Senegal, Nigéria, Angola. A África está enviando missionários para o Brasil. Quando nós nos calamos, Deus levanta os outros para falar conosco. Isso é tremendo demais, né? Mas sabe uma coisa? A África está enviando missionários para o Brasil, mas eu vou dar aqui um ênfase nisso que o senhor está falando. Nós estamos indo para o Brasil, a maior parte está indo para o Brasil, por quê? Porque o Brasil é um gigante na missão. O Brasil é um gigante. É um gigante que está começando a adormecer. É por isso pressionando, desculpa a palavra, pressionando um pouquinho mais o Brasil para ver se ele dá uma despertada. Nós estamos indo para o gigante porque é o gigante que pode fornecer para nós as experiências que ele tem. Gente, até no Alasca tem brasileiro, até no Alasca. Então, vocês estão por todo lugar. Não que todo mundo seja missionário, estou falando no âmbito geral, mas por causa de vocês terem algumas características como um povo, a hospitalidade, a simpatia, o carinho, o amor para com o próximo, faz com que vários países entrem no Brasil para buscarem experiências. Agora, vai de vocês se mentalizarem sobre isso, realizarem isso do ponto de vista de Deus e começarem a despertar desse sono que vocês estão dormindo. É verdade. Vocês estão. O Brasil sempre foi um exemplo. Eu falo pessoalmente por Angola. O Brasil sempre foi um exemplo para nós, os angolanos. Mas, ultimamente, o Brasil tem sido um exemplo que não dá para a gente copiar, principalmente
do lado da coisa negativa, mas ele não deixou de ter as características dele. Ele não deixou de ser esse gigante que ele é. Um gigante maravilhoso, um país continental. Eu amo o Brasil demais. Eu entro em briga de vez em quando por conta de brasileiro mesmo que tenta menosprezar o próprio país. E como eu já viajo por tudo quanto é lugar, eu falo para a pessoa, você não sabe a riqueza que você tem, você não sabe o país que você tem e você não sabe o povo que vocês são. Vocês realmente, em termos de hospitalidade, sorriso, para mim, nos 18 países que eu já viajei quase, não existe país nenhum parecido com vocês. Até vocês zangados, vocês são graciosos. Então é uma coisa que dá para ser usado para missão, que dá para ser usado para cativar almas por reino. Mas o que acontece? O pessoal se distrai com coisas, sabe? Hoje mesmo à tarde eu estava aqui com Deus e Ele colocou algo no meu coração muito, muito forte e meio que chatinho, sabe? Mas nós precisamos debater isso, entendeu? Ele colocou no meu coração a situação de Mateus capítulo 12, que fala dos eunucos, né? A gente traz esses eunucos como nós que dirigimos a igreja, as pessoas que dirigem a igreja, né? Então ele me levou para Esther e naquela conversa de Vasti, quando o rei mandou chamar a Vasti, os 7 eunucos que levantaram são os 7 eunucos que precisam ser abatidos na igreja, precisam ser retirados, entendeu? Precisam ser retirados por quê? Porque eles têm um significado que deixa a igreja nessa mornidão que nós estamos, considerando que Esther significa um tipo de igreja, entendeu? O tipo da igreja. Então nós não podemos levar para Esther os eunucos da Vasti. Nós não podemos. E é isso que está acontecendo nesse momento. Essa palavra Deus colocou a mim à tarde, agora, quando eu estava manuseando as minhas coisas, preparando as minhas pregações, porque eu vou enfrentar já uma viagem agora, e Ele estava colocando essas palavras para poder sintonizar, mas ao mesmo tempo eu também pensava na live. Por quê? Porque o Senhor me deixou um espaço muito bom para poder falar, entendeu? Então dá para falar vários tipos de assunto, e esse aqui é uma coisa que nós precisamos estar atentos. Gente, existem os 7 eunucos de Vasti que estão visitando a igreja nesse momento. Por isso Deus nos fechou no quarto, que é para de uma só vez Ele tratar com a igreja, tratar com o povo dele, e de uma só vez ele sabe, chamar todo mundo, desculpa a expressão, não sei, eu acho que eu vou arriscar falar, para todo mundo ter um simancol, entendeu? Vamos embora, amigo, vamos ver se tu se enxerga. Que é isso? Vê se tu se enxerga. Tudo que tu tens eu te dei, o ensinamento eu te dei, a sabedoria eu te dei, a vida eu te dei, o fôlego de vida eu te dei, a casa eu te dei, o dinheiro eu te dei, o carro eu te dei, os teus filhos eu te dei, a tua esposa, quem te deu fui eu. Como é que você se atreve a dizer que agora eu vou fazer do meu jeito? É isso que Deus está nos perguntando. É isso que Deus está nos confrontando. Pastora Rita, é exatamente isso. Não sei se a senhora está me ouvindo bem aí, tá? Tá me ouvindo? Tá bom, né? A igreja, ela perdeu a identidade, mas ela passou dos limites da perda da identidade. Completamente. Passou dos limites no mundo inteiro. E Jesus Cristo precisa que a igreja ressuscite para ele vir resgatar uma noiva digna de morar no céu. Para vir buscar uma noiva, não uma noiva morta, doente, demente, que ele vai falar assim, vou casar contigo, minha noiva morta, demente, doente. Não, Jesus ele quer buscar uma noiva linda, guerreira, vitoriosa, característica dele, que combina com ele. Então, esse tempo de quarentena é para que toda a igreja entre a senhora falou aí de Timancol, eu uso essa mesma terminologia, eu chamo de choque de realidade. A igreja precisa tomar um choque de realidade e falar assim, caramba, estava tudo errado, a gente estava vivendo nossa vidinha religiosa, achando que estava tudo bem, e como o Éden começou dentro de casa, a igreja vai restaurar dentro de casa. Agora, o que está me preocupando é o seguinte,
Tem muito pastor, eu sei porque eu falo com centenas de pastores todo dia, meu trabalho é cuidar de pastores e de apóstolos. Tem muito pastor que ainda não caiu a ficha. Se a quarentena acabar hoje, eles vão voltar para a igreja para fazer as mesmas coisas que estavam fazendo antes, do mesmo jeito de antes. Olha que situação. Então, agora nós falamos tanto de apostólico e profético, vou até falar aqui, vou falar aqui, daqui a pouco eu falo de novo. Esse aqui, gente, é o 18º vídeo de uma série vai ter mais de 500 vídeos sobre restauração dos 5 ministérios, restauração da igreja, e agora esse é o 18º, hoje à noite vai ter mais. Então vocês têm que assistir esse material, pastores, líderes, apóstolos, quem não é pastor, mas vai virar pastor, ou então compartilha com o seu pastor e fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado para consertar o seu ministério. Amém? Então, fala mais um pouquinho aí. O que as igrejas precisam ouvir, apóstola, na sua experiência missionária? Né? O que as igrejas precisam ouvir? Não, fala aí. O que as igrejas precisam atentar para esse momento, nesse momento de quarentena? Por exemplo, eu vou falar... algo em relação à minha própria vida, que até tem a ver com o tema que o senhor colocou no cartaz que fez. O reparador de brecha. Nesse momento, a gente que exerce esse tipo de chamada, nós estamos cansados, estamos desgastados. Por quê? Porque durante muito tempo, nós andamos igreja por igreja a falar, a chamar atenção, a trazer alinhamento sobre obreiros, sobre louvor, sobre ministérios. A gente ajuda nessa estrutura, mas é um cansaço muito grande que nos bate. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que estão dentro de algumas igrejas, não estou falando tudo, tem exceção à regra, a maior parte, elas estabeleceram um patamar, uma linha de horizonte. Elas estabeleceram uma linha de horizonte que a imagem vai passando. Quando bate no fim da linha, elas analisam e o pastor da alma delas concorda ou não. Que pastor é esse? É aquilo que elas têm dentro. Então, esse ministério, ele acaba se tornando desgastante. Por quê? Porque as pessoas começam a resistir àquilo que nós temos que colocar dentro da palavra e que Deus nos mandou para ajudar, entendeu? Para ajudar a edificar ministério, nunca para destruir, é para ajudar. Por que nós encontramos tanta resistência? Por quê? Porque o Deus que a maior parte das pessoas está servindo é um Deus que não é o Deus verdadeiro. Porque se fosse o Deus verdadeiro, a maior parte dessas pessoas andariam conforme a palavra, e quando houvesse um confronto, elas até podiam ficar balançadas, mas iam para o altar ou para a oração que elas fazem normalmente e diziam, pai, eu não gostei da forma como fui instruída hoje, mas é tua palavra, não tem como eu não aceitar. Mas que está doendo, está doendo. Apóstolo, eu me converti há 25 anos. Há 25 anos que eu me converti. Existem várias pessoas que me conhecem, existem várias pessoas, milhares de pessoas, já passei por um monte de igrejas e eu tento sempre preservar a mesma postura, até por conta do testemunho, até por conta daquilo que nós representamos. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor. É cansativo. É desgastante. Eu nunca bati de frente com Deus nesses 25 anos, apóstolo. Nunca cheguei perto de Deus e fiz birrinha. Nunca cheguei perto de Deus e sapateei com birra. Não faço. E hoje em dia é o que nós mais encontramos dentro da igreja. É por isso que todos nós fomos peneirados. Hoje em dia é o que a gente mais encontra. Então, acaba por se tornar não um fardo, mas tem tempos da gente ficar extremamente cansada por conta dessa caminhada, porque é uma caminhada solitária, é uma caminhada que a gente tem que estar a todo momento tomando cuidado, pisando em ovos, vendo o que Deus está falando,
Agora, tem uma outra parte que o irmão vem e vai e faz fofoca porque não gostou, porque não sei o quê. Gente, onde está a palavra? Imagina se João Batista vivesse nesse tempo. Não havia juízes para julgar os processos no tribunal. Se João Batista vivesse nesse tempo. Não havia. Se Jeremias vivesse nesse tempo, não havia hospitais para colocar ele, para dizer que ele está louco. Mas Deus não mudou, apóstolo. Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. Deus não mudou. Deus continua do mesmo jeito. Deus continua, ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele não mudou. Agora, ele está exigindo de nós uma aproximação que nós não queremos. Por quê? Porque essa aproximação que Deus está querendo de nós não nos dá a possibilidade de encurtar a cruz. E nós queremos encurtar a cruz. Para quê? Para podermos chegar mais rápido, para ser menos pesado e para nós termos mais rápidos os frutos. E não é assim. A cruz ela tem que permanecer no tempo exato. Por exemplo, desculpa, estou continuando a falar. Por exemplo, em relação à oração. Apóstolo, você não faz ideia como eu chorei nos últimos 3 anos por conta da oração. Por conta de ministérios estarem acabando com a intercessão nas igrejas, com a oração. Gente, e isso é uma catástrofe. É uma catástrofe, isso aí é uma coisa absurda. Eu disse, pai, naquele tempo ali, 2017, eu dizia, pai, o que o senhor vai fazer para travar isso aqui? Porque isso é um absurdo. A oração é um dos meios de nós comunicarmos contigo. Sempre vai ter fofoca, sempre vai ter Judas no nosso meio, porque precisa ter Judas no nosso meio, até para a gente se mover em direção ao altar, para a gente saber o que está certo, o que não está. Tem que ter. Agora, você acabar com isso, porque acha que não é, acha que não pode. Nós não achamos nada. A gente não acha nada. Até porque a cruz, não fomos nós que morremos lá. Jesus é que foi lá e nós fomos por causa dele. E a gente não entende. Então, essa oração, ela vem estressando a cabeça das pessoas, porque não quero, porque não participo. E agora, apóstolo? Só ficou a oração. Só ficou a oração. Olha, eu vou falar uma coisa para a senhora. Isso começa em mim, porque eu nunca orei tanto como eu tenho orado antes. Meu Deus do céu. São 5 horas de oração por dia, 4 horas de oração por dia. Sobrou a oração e o jejum. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. A senhora assistiu a nossa live que teve a semana passada com o Wilson Santos, que foi muito forte. O Wilson Santos, ele ali naquele jeitão brincalhão, extrovertido dele, ele entregou códigos muito profundos, muito de arrepiar. Para quem não está assistindo e depois vai assistir no YouTube, aí é a live de número 15. E o Wilson Santos, ele falou uma coisa, ele falou que os pastores das igrejas se tornaram como o sacerdote Eli, que ficava sentado na cadeira, na porta do templo, e a arca foi sendo levada e ele não fez nada, e a arca foi roubada, e quando ele soube que não tinha mais arca, que a arca foi roubada, a Bíblia diz que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Então, os pastores de hoje, eles são como o sacerdote Eli. Por que eles são como o sacerdote Eli? Porque eles deixaram o apóstolo e o profeta do lado de fora. Uma igreja sem o apostólico e uma igreja sem o profético é uma igreja sem visão e sem direção, porque quem traz a visão e a direção é o apóstolo. E o profético é quem traz os movimentos espirituais. Então, uma igreja sem o profético, ela não vai ter a palavra profética, mas ela não vai ter oração, não vai ter intercessão, não vai ter dança profética, não vai ter ato profético, não vai ter ministério profético. Então, com a ausência do apostólico e do profético, a igreja se tornou uma igreja clerical, onde o pastor fica dando estudo no púlpito, e o povo fica sentado recebendo, cheio de problemas emocionais, que aí entra nessa questão que a senhora falou. Qualquer coisa que o pastor fala, se ele não tiver cuidado, a pessoa chia, esperneia, vitimiza, manifesta, fica endemoniada, desvia, cria rebelião. E aí o Espírito Santo me deu uma revelação.
O Eli não é apenas o sacerdote, o pastor da igreja que fica sentado lá, parado, vendo a glória indo embora. O Eli é a igreja inteira, porque nós vivemos um tempo em que o povo fica sentado. O povo chega na igreja e senta igual a Eli e fala assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Né? O que o Senhor tem para mim hoje? Aí sai da igreja dizendo, o culto falou tanto comigo, o louvor falou tanto comigo, como se eles fossem, né? Como se eles fossem o próprio Deus, dando problema e reclamando do que recebe. Então, essa cadeira de Eli, tanto do sacerdote Eli, quanto do povo que também é sacerdotal, que devia estar operando em poder o tempo todo, toda a igreja deveria estar operando em poder. Da mesma maneira que a cadeira de Eli quebrou, vai quebrar a cadeira de Eli de muito crente religioso, de crente vitimista, reclamão. Eu digo isso porque quando se fala de evangelizar a igreja, de entrar dentro da igreja, que é o trabalho que a senhora tem feito, e falar, gente, acorda, olha qual situação que vocês estão vivendo. Esse povo precisa entender, vocês são Eli, vocês são cegos, engordos. Apóstolo, eu respeito a opinião do pastor Wilson Santos, mas eu acrescento um pouquinho mais. Na verdade, nós vamos acordar como Abinadab. A arca esteve dentro da casa dele 20 anos. E não serviu para nada. Durante aqueles 20 anos, serviu para nada. Não serviu para nada. Nada. A arca esteve dentro da... Todos os dias, parafraseando, todos os dias, Abinadab acordava, a presença do Senhor estava ali, ele não respeitava, ele não se submetia, ele não via, mas a segurança dele era que a arca estava ali na casa dele, estava tudo bem. É aquela situação de dizer, eu estou dentro da igreja, está tudo bem. E eu ainda acrescento mais. O ladrão da direita e da esquerda tinha Jesus no meio. O facto de Jesus estar presente não quer dizer que você não tem que fazer escolha. Você precisa fazer escolha. Então não é dizer eu estou dentro da igreja e eu estou bem. Não. Abinadab teve Deus 20 anos. 20 anos lá dentro. Dentro da intimidade dele. A arca estava lá, pois ele ficou de boa. Porque todos os dias, isso parafraseando, todos os dias tenho certeza que aquele homem pensava, amanhã eu falo com Deus. Passava o amanhã, não, depois da manhã eu falo. Passava depois, não, depois... É o que nós fazemos hoje em dia. É o que nós fazemos. Depois passam 20 anos... 20 anos é uma idade de uma pessoa adulta. A pessoa vira maior de idade com 18 anos. 20 anos, todo dia. Eu até trago isso para agora. 20 anos, leva dízimo, leva oferta, adora o Senhor, vai para casa, ouve pregação, participa de encontro com Deus, participa de retiro, participa com... Depois, Deus olha para ele e diz, estou me retirando. E outra, vou deixar tudo estéril, porque não tem semente. Não tem semente. A senhora sabe que Abinadab significa pai da libertinagem. Pior ainda. E os dois filhos de Abinadab, que moravam na casa também era a mesma situação, Uzá e Aiô. Uzá significa carnal e Aiô significa político. Olha a situação daquela família. Mas quem pôs a mão na arca? Quem tentou ajudar a junta de bois? Quem tentou ajudar Deus? Uzá. Uzá só fez aquilo que viu o pai dele fazer. Entendeu? Por isso, agora aqui vai outro gancho, apóstolo. Uzá só fez aquilo que viu o pai dele fazer. Nós estamos com problemas, apóstolo, na geração que está à nossa frente. Porque a geração que está à nossa frente está vendo aquilo que os pais estão fazendo. Então, já é uma geração sem joelho, já é uma geração sem oração. Por quê? Porque é uma geração que mais facilmente briga por conta de celular, mais facilmente briga por conta de meninada, mais facilmente briga por qualquer coisinha do que pôr joelho e buscar a resposta do Senhor. Quem tem culpa? Nós!
Nós não estamos mostrando, apóstolo, nós não estamos mostrando para os nossos filhos, nem para a geração que está à nossa frente, de como buscar o Senhor, de como trazer o Senhor para o nosso convívio, de como adorar a Deus acima de qualquer coisa. Nós somos culpados. Então não adianta uma pessoa querer dar uma de João Esperto, sei lá, se Chico Esperto, ok? E depois fingir que não, eu tenho o meu PhD, PhD, o que for, mas se não tiver a presença do Senhor e dar contributo para escrever o memorial, vira Abinadab. Acabou, vira Abinadab. Nós vamos nos surpreender muito. A partir de agora, apóstolo, a igreja não será mais a mesma. Nunca mais. Não será mais igual. Nunca mais. Então, todo mundo está aliviado. Ai, o corona está passando. Pelo menos aqui desse lado, todo mundo já começa a aliviar. Aí no Brasil, não. No Brasil está passando, agora é o aperto. Mas aqui já começa a aliviar. Amados, esse é o nosso tempo de experiência. Não é o tempo de aliviar, não. Não, é o tempo de experiência. Vai vir outro. A gente não fala para não provocar pânico. Isso. Vai vir outro. Esse só é o 19. Eu costumo dizer que tem o 19 e a gente não sabe como será o 20, como será o Covid-21. Né? Agora, o corona evolui, mas tem gente que não evolui. Né? E a casa de Abinadab, isso aqui é muito profundo, porque a casa de Abinadab ela fala de duas coisas. Ela fala das famílias que não ensinam as gerações a buscarem a Deus. Eu estou preparando um estudo aqui, porque em breve nós vamos fazer uma live aqui, eu vou fazer uma live aqui chamada Célula Apostólica Profética. O que é a Célula Apostólica Profética? É uma célula de transferência de unção, uma célula de ativação espiritual, uma célula onde o pai vai botar a mão na cabeça do filho, o filho vai cair arrebatado dentro de casa. É uma célula onde o sobrenatural... A célula vai ser uma escola igual a escola de Eliseu, a escola de Samuel, uma escola de... A célula vai ser uma escola de profetas. Porque Deus quer restaurar isso. Não é essa célula de estudinho, que a gente recebe um estudinho da igreja, ele lê um estudinho e fala, gente, a célula foi ótima, agora vamos comer cachorro quente. Não é nada disso, não. Então, eu estou trabalhando nessa questão, estou preparando algo. A casa de Abinadab era o contrário disso. Tinha a Deus, que era a arca, mas não tinha fluir e não tinha transferência de unção. Por isso, o filho morreu. E a casa de Abinadab também fala da igreja, onde os pais espirituais não formam filhos espirituais adultos. Então, Abinadab, ele fala de um pai espiritual que não falou para os discípulos, que não falou para a igreja, gente, vamos aproveitar que a arca está no meio de nós. Tem uma música, apóstola, antiga, aqui no Brasil, que diz assim, não passe de nós o teu espírito, e que tudo que foi dito a nós venha se cumprir, e que não seja preciso que se levante uma geração que vá avante. Venha sobre nós e realize o teu querer. Essa música, ela é do ano 2001, se eu não me engano. Porque um homem recebeu uma revelação que Deus disse para ele assim, eu vou passar meu espírito por vocês e vocês não vão ver, eu vou ter que levantar outra geração. Que é para poder ver. E isso está acontecendo novamente. Quantas vezes Deus vem no meio de nós para chamar a nossa atenção e a gente não observa e não percebe, não é verdade? A gente é insultada, a gente é desprezada. Por quê? Porque todo mundo pensa, isso aí é um pouco a função do reparador de brecha, porque a gente fica dentro de igreja ensinando, ajudando o pastor, né, naquilo que a gente tem a chamada, temos a liberação de Deus, mas sempre dentro da palavra e não interferindo na visão da igreja, porque a visão Deus deu para o pastor, não deu para a gente. Não para vamos lá ajudar a edificar departamento, de ministérios. Agora, a visão de igreja a gente não toca. Mas tantas vezes nós perecemos porque a gente vê o servo de Deus aí labutando. Aí aparece aquela ovelha manhosa. Toca nela, ai, toca nela, ui, toca nela, oi, toca... Gente, como é que nós vamos entrar no céu desse jeito? Como é que nós vamos entrar no céu desse jeito?
Como é que nós vamos poder alcançar aquilo que Deus quer para nós desse jeito? Eu falo até para os pais e mães, você tem teu filho, se o teu filho toda hora vai colocar o palito na tomada, toda hora, você sabe que aquilo dá choque. A terceira vez você já pega num chinelinho, acerta o bumbum do camarada para ver se o camarada tem um simancózinho, ele vai lá de novo. Aí você deixa ele apanhar o choque. Quando ele apanha o choque, aí ele sabe que nunca mais ele vai poder mexer. Deus está fazendo isso conosco. Tem gente que só aprende levando choque. Tem gente que só aprende perdendo, sofrendo. E se aprende. Porque deixa passar um tempo e volta a fazer a mesma coisa até se tornar uma raiz de iniquidade. Meu Deus. Apóstolo, sabe, a situação que nós estamos vivendo hoje, ela causa uma certa tristeza. Não por conta só das mortes e tudo mais. Causa uma certa tristeza porque a gente olha para as circunstâncias e diz, pai, tu está visitando a tua criação. A maior parte das baixas que nós estamos tendo é a criação de Deus. Poucos estão sendo os filhos que tu está visitando. Mas a criação de Deus tu está visitando, está fustigando a criação para ver se ela dá um despertamento. Imagina no dia em que tu for visitar os filhos, pai, como é que vai ser? Será que os filhos estão tão bem na foto que eles não estão pensando que tu vai visitá-los? Deus vai nos visitar, apóstolo. Isso que nós estamos passando é tudo uma preparação de algo que Ele vai permitir acontecer. Eu ainda ontem conversava com alguém, eu dizia, olha, infelizmente, nós não fomos aprovados. Nessa quarentena, nós não fomos aprovados. Nós procuramos subterfúgios para poder passar o tempo. Isso. Nós procuramos desculpas para poder o tempo ser mais leve. O que quer dizer, tentamos encurtar a cruz, tentamos encurtar o relacionamento. Até no início, demos uma despertada, choramos e tudo. No final, nós saímos já derrapando, dizendo, já estou cansado. E não é isso. Não é isso. É lindo, apóstolo. E outra coisa, um pastor amigo meu, ele até falou isso, chamou minha atenção. A igreja, ao invés de entender que o conserto que Deus está pedindo é um conserto de posicionamento espiritual, né? Vou falar aqui o beabá óbvio. O que é posicionamento espiritual, gente? Jesus está querendo que a igreja, primeiro, entre em arrependimento. Encontre todos os seus erros e se arrependa. Segundo, Jesus está querendo que a igreja volte aos fundamentos antigos, a doutrina dos apóstolos, 5 ministérios e dons espirituais em unidade. Então, isso aí é o que Vou aproveitar o teu gancho, apóstolo. Desculpa te cortar. Vou apresentar o teu gancho. Sabe por que a dificuldade? Sabe por que a dificuldade? O nosso maior inimigo, sabe como é que se chama? Vaidade. Por conta da vaidade, a gente não consegue voltar lá para trás. E aí eu vou aproveitar para falar mais uma coisa que Deus me trouxe à memória hoje à tarde, enquanto eu escrevia esse esboçozinho. Ezequiel 47. Ezequiel 47, do versículo 1 até o 8, ele tem várias medidas ali. Mas o que me chama a atenção é o 7. Porque depois dele passar a última medida, que é aquela que nós já não temos mais pé, nadamos no espírito e tudo mais, o anjo do Senhor dá uma ordem para voltar para a margem. Aí é que tem o problema. Nós não queremos voltar para a margem, sabe por quê? Eita. Porque desde a primeira medida até a última, nós adquirimos uns hábitos que fazem com que a gente sabe qual é o cântico que o povo entra na presença, a gente sabe qual é a palavra que o povo vibra, a gente sabe qual é o toque que a gente dá para o povo ir ao rubro, e então chegamos lá no fundo, quando o anjo diz vamos voltar, a gente diz não vamos.
Porque já estou enturmado, já estou enturmada. Aqui eu já sei quais são os toques. Mas sabe o que que é? O anjo do Senhor, ele nos manda voltar para a margem para a gente viver os frutos daquilo que nós plantamos ao longo da caminhada. O povo não quer, prefere entrar no automático do que sentar de novo para aprender, do que sentar de novo para ver o que você construiu, se é bom, se não é bom, se é melhor mudar, se não é melhor mudar. O povo não quer. Não. E eu, quando falo o povo não quer, eu estou falando dos valentes, pessoas que comandam ministérios, pessoas que estão à frente de ministérios, que hoje não tem como dar resposta, porque nos últimos 3 anos nós não tomamos atenção às várias medidas do anjo. Nós não tomamos atenção. Agora nós estamos sem resposta. Nós não sabemos o que falar. Nós não sabemos como chamar a atenção do povo. Nós não sabemos que palavra oportuna de Provérbios capítulo 25, versículo 11, como maçãs de prata em salva de ouro, assim a palavra dita no momento oportuno. A gente não tem. Por quê? Durante os últimos anos, nós o que fizemos? Andamos sempre para lá para dentro, sempre para lá para dentro, sempre para dentro. Mergulha, mergulha mais. Vem para fora para mudar as penas. Vem para fora para ser renovado. Vem para fora para eu te dar novas pregações consoante aquilo que eu vou te mostrando. Olha as árvores. A Escritura diz, ele viu as árvores. Nós somos comparados com árvores. Então, aquilo dá que é para eu viajar um pouquinho e dizer, não, calma, ele viu pessoas, viu atitudes que a gente teve. Então, nós não queremos, apóstolo. Por quê? Nós já estamos habituados. Essa palavra, habituados, é que é a nossa derrota. Estamos habituados a usar terno e gravata. Agora estamos dentro de casa de pijama. Estamos habituados a pregar desse e daquele jeito. Agora aqui dentro vamos pregar para quem? Vamos pregar para o espelho. Vamos pregar para nós mesmos. Vamos pregar para a parede. Vamos pregar para nossa família. Estamos habituados a ser light. Tudo é light, tudo é light, tudo é light. Agora dobra o joelho e ora. Porque senão não tem resposta. Senão você sai lá para fora com síndrome de pânico, sai lá para fora com medo, sai lá para... Apóstolo, é o que nós estamos vivendo. Ontem eu recebi a visita de um pastor aqui, meu amigo, pastor daqui da Irlanda, pastor Cristiano, ele veio me visitar, mas a esposa, e a gente está falando. Ele mesmo que falou disso, olha, 2 tipos de situações estão acontecendo. Agora eu quero ver se o terno e a gravata é mais importante que o pijama. Agora eu quero ver se ser liberal e levar Deus numa nice, como é que a gente vai fazer? Nós estamos conversando isso 11 horas da noite, que ele veio aqui. Mas a esposa dele, amigo, é a situação que nós estamos vivendo. Vamos arrancar a máscara diante do Senhor, vamos arrancar o véu e vamos dizer, eu estou nessa situação, eu preciso de ajuda, Deus. Essa pandemia foi para mim, não foi para brigar, não foi para tirar satisfações, não foi para murmurar, não foi para sapar a esposa, não foi para arrebentar com o obreiro que toda hora liga que é para pedir oração. Não, é para mim, para o meu conserto. Eu quero mudar, eu não quero ficar do jeito que eu estou. Mas aí, até cair a ficha, apóstolo, ninguém vê. Pastora, essa quarentena, ela está sendo como um casulo de uma lagarta. Porque a lagarta, ela entrava... Isso foi falado aqui em uma das lives. Algum dos apóstolos comentou isso comigo aqui, eu não lembro qual. A lagarta, ela se arrastava, mas ela não nasceu para voar. Ela era lenta, mas ela nasceu para ser rápida. Então, a igreja, ela foi chamada para o casulo. Está todo mundo dentro do casulo. Só que tem um problema. Tem gente que é tão dura de coração. A Bíblia diz que Deus mandou 10 pragas para o Egito e Faraó não amoleceu o coração. O espírito de Faraó está dentro da igreja. Tem gente que é tão dura do coração que vai sair do casulo lagarta. Vai sair do casulo... acabou o casulo, maravilha. Todo mundo vai sair voando e o bobão vai estar lá se arrastando, igual a lagartona, olhando para... Então, adaptando o evangelho. Por quê? Porque ao invés de criar raízes de arrependimento, mudança de valores, mudança de ministério, mudança de paradigma, quebra do orgulho, posicionamento, ao invés de fazer essas coisas que são espirituais, sabe o que estão fazendo? Estão fazendo drive culto, estão fazendo cinema oculto,
cinema online, estão fazendo lives. Modismos. Estão usando, se escondendo atrás das luzes e das tecnologias para manter o mesmo padrão religioso que se mantinha antes da quarentena. Isso é lastimável. Isso vai ser triste, porque nós vamos ver uma igreja que passou por uma pandemia que muitas gerações nunca imaginaram, para ter a chance de se converter. Pastora, todo dia eu oro aqui na minha casa. Eu oro bastante. E algumas orações que eu faço, eu oro por todo mundo que assiste nossas lives. Todo dia eu oro. Todo dia. Eu oro pelos discípulos que são mais íntimos. Eu oro de uma maneira especial para aqueles que Deus levantou para sustentar, para ser semente no meu ministério. Eu falo para Deus enriquecê-los, para que Deus prospere eles. Eu oro pela paz em Jerusalém, para que haja prosperidade em seus muros. Toda vez que eu oro pela paz em Jerusalém, para que haja prosperidade em seus muros, eu lembro de um filme chamado Guerra Mundial Z, com o Brad Pitt, onde os zumbis subiram pelas muralhas de Jerusalém e destruíram Jerusalém. Aquele filme me assusta, porque a Bíblia diz: ore pela paz em Jerusalém, para que haja prosperidade em seus muros. Oro pela nossa nação, e aí eu vou orando pelo presidente. E não é porque é Bolsonaro, não, irmão. Se fosse a Dilma, eu ia orar igual. Se fosse o Haddad, eu oro pelos governadores, prefeitos, senadores, vereadores. Eu oro pelo militarismo, porque eu digo: Senhor, tira do militarismo a ideia de ditadura e de corrupção. E no final de tudo isso, a minha oração é: Senhor, converte a igreja evangélica. A minha última oração sempre é essa: Senhor, que a igreja evangélica passe por uma experiência de conversão, que eles se convertam. Porque conversão é mudar de posicionamento, conversão é mudar de direção. Na verdade, o que nós temos agora é convencida. A pessoa não é convertida, ela é convencida. Isso. Ela está convencida que aceitou Jesus, ela está convencida que reconhece Cristo como seu Salvador, mas ela não está convertida. Por isso, a maior resistência que ela tem não é tanto nos estereotipos, é mais naquilo que está na palavra. Que chega a dizer: eu não concordo. Mas está na palavra, amiga. Como é que você vai fazer? Não é bem assim. Agora é século XX, século XXI. A gente fica olhando. A gente fica olhando e fica perguntando: pai, esse pessoal não quer nada. Eu quase que eu consigo ver na pele de Jonas. Pai, esse pessoal não quer nada, pai. Para que você vai lá e Nínive? Eles não querem. Não querem, não. E tem uma outra coisa polêmica aqui. Nós somos frutos da teologia que nós aceitamos, viu? Isso aqui é muito sério. Mas nós somos fruto da teologia que nós aceitamos. A semana retrasada eu fiz uma live de escatologia apostólica. E pegamos a Bíblia. Eu com um especialista, que é o apóstolo Henrique Smith, que vai fazer live hoje às 9 horas aqui comigo, e ele provou na Bíblia uma coisa que muitos apóstolos do mundo já sabem. Ele provou. Quando ele terminou a live, algumas pessoas, não a maioria, uma minoria, me chamaram e falaram assim: eu não consigo aceitar isso não. Eu fui doutrinado a acreditar que o anticristo ele seria desse jeito. Eu falei: gente, calma. Você foi doutrinado, está na hora de você ser desdoutrinado, né? Abinadab te ensinou de um jeito, mas está na hora de você aprender a arca de Obed-edom, a nova educação, né? Então tem que ter humildade para você entender que nem tudo que te construiu como cristão é o que Deus queria que fosse ferramenta para te construir. Isso aí é restaurar brechas. Não é isso que é restaurar brechas? É isso mesmo. Nós usamos, Deus me deu como base a escritura de Isaías 58, versículo 12, né? Que ele nos chamou para reparar, como reparador de brecha, de veredas antigas. É isso mesmo. É restaurar aquilo que a pessoa durante anos repetiu ciclicamente, e aquilo estava completamente fora do contexto bíblico, fora da realidade. Agora só, a live deve estar terminando, né? Eu queria só falar uma coisa para deixar para todo mundo que está me escutando. Quando você sair da quarentena, você tem que aprender
uma coisa. Você tem que aprender a viver com o resto. Você tem que aprender a viver com o que sobrou. Ainda sobrou queijo, ainda sobrou leite, estou falando biblicamente. Ainda sobrou leite, que é a mulher que matou, que conseguiu matar o Cícero com leite, ainda sobrou o queijo, que é o queijo que o pai de Davi deu para entregar aos capitães, ainda sobrou o mel Sansão. de Sansão, ainda sobrou os 5 pães e os 2 peixes, ainda sobrou a botija de azeite, ainda sobrou o vinho, ainda sobrou tudo isso. Então, não dá para você ficar procurando coisas onde não tem como você procurar. Volta para o lugar em que tu caíste, volta para o lugar em que tu perdeste o Senhor, volta para o lugar. Maria e José estavam habituados, segundo Lucas capítulo 1, estavam habituados com a presença do Senhor. Quando o Senhor ficou lá em Jerusalém, eles foram para um dia de caminhada, nem lembraram que Jesus não estava, nem lembraram de checar que Jesus não estava. Por quê? Sabiam que ela era obediente, sabiam que ela era uma pessoa íntegra, tudo isso, mas eles não checaram se estava todo mundo dentro da caravana. É exatamente o que está acontecendo agora. Você sabe os truques todos, você sabe o jeito todo, você sabe como atingir o emocional da pessoa para gritar para isso, mas Jesus mesmo, ele já não está, você deixou ele lá atrás. Eita. Pega ele de volta. Eita, certo. Pega ele de volta, porque esse é o único jeito de você sair dessa pandemia amadurecido e não apodrecido. É o único jeito. Pega ele de volta. Pega o lugar, vai lá no lugar onde você deixou Jesus. Porque é o único jeito de você poder dar uma resposta para os filhos, para a criação que está lá fora, que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. É o único jeito. Vê aonde tu perdeste o Senhor. Vê aonde tu perdeu o interesse de ir para a igreja, perdeu o interesse de ler a palavra, perdeu o interesse de ouvir o louvor, perdeu o interesse de conversar com Deus. Vê qual é esse ponto aí, qual é o dia, qual é o momento, e vai, recua. Porque o Senhor ainda tem a porta da esperança aberta para ti. Você que está me escutando, você que está com um problema dentro da sua casa, você que voltou a falar de novo palavrão. Você já não falava palavrão, voltou de novo a falar palavrão. Tem um homem que está aí, que está com vontade de pegar no cigarrete de novo, está com vontade de fumar de novo. Você estava liberto. Sabe o que é isso? É que você passou essa quarentena olhando para o Egito, olhando para as cebolas, olhando para a carne, olhando para tudo do Egito. Agora o Egito está vindo atrás de ti. Larga isso, vai lá onde tu deixou Jesus, vai lá e pega ele de volta. Pega ele de volta, pega a comunhão de volta, pega a reconciliação de volta, pede perdão, joga para trás e o resto deixa os anjos levarem para o mar de esquecimento. É isso que nós precisamos fazer. Não tem mais nada. Libera perdão. Para de ser um jugo pesado com essa trouxa na tua cabeça. Se Deus quisesse que você tivesse armazenando tudo isso, ele te fazia museu. Museu é que armazena coisa morta. Não é pessoa que é portadora do Espírito Santo que leva morto, não. Enterra logo isso. Acaba com isso. Pastora, e sai dessa quarentena cantando o hino da vitória. Em nome de Jesus. Gente, essa live tinha que ter começado com essa palavra aqui. Se começasse com essa palavra aqui, depois a gente ia só dar pau em vocês baseado nessa palavra. Porque era isso que vocês precisavam ouvir. Ó, falta 1 minuto e meio para acabar a live. Então, gente, eu vou fazer... Ó, em primeiro lugar, minha gratidão para a pastora. Eu sei do seu tempo. Vou falar contigo em reservado depois aqui para agradecer. Gente, sigam a pastora Rita Salomé. E olha, para quem está entrando aqui pela primeira vez e não sabe o que está acontecendo, esse aqui é o 19º vídeo de uma série profética e apostólica de maiores profetas e apóstolos do Brasil, homens de Deus que eu conheço e também de fora, estão fazendo entrevista comigo aqui no Instagram e eu estou botando no YouTube. Como é que você faz para você ter acesso a tudo que foi falado até agora e também saber em tempo real o que vai ser falado hoje à noite, amanhã, depois, porque isso daqui vai longe. Como é que você faz?
No meu link aqui na descrição, tem um link do meu site. Você clica no site e vai ter um botão verde escrito WhatsApp do Pastor Ricardo. Você clica no WhatsApp e diz: eu quero as instruções com as lives, com o link das lives, tudo isso. É importante, gente, porque senão você não vai conseguir acompanhar, é muito material. E para quem não sabe, hoje ainda, às 21 horas no horário de Brasília, teremos a live com o apóstolo Henrique Smith, onde você vai descobrir a verdade sobre o arrebatamento e também sobre o anticristo. Vai mudar um monte de coisa na sua mente, tá? Você vai parar de ficar com medo das coisas que vão para acontecer e você vai ficar torcendo para acontecer, porque a igreja está sendo treinada para triunfar. Pastora, É verdade. obrigado, minha irmã. Deus abençoe, né? Te devo Amém. essa, hein? Te devo essa. Obrigado. Amém. Tchau. Tchau, tchau.